Oi, boa noite. Esperemos. Boa noite a todos. Como estão? Vamos esperar um pouco mais, começarmos mais um movimento da Quinta de Luz, trazendo para vocês as informações. Estou parecendo um jornalista lá dos telejornais, trazendo as informações com exatidão. Gente, estou enchendo linguiça, né? Porque a gente tem que encher um pouquinho. Para quem é vegetariano, eu estou enchendo algo vegetal, tá? Não sintam-se abençoados. Falar em bênção, não é? Hoje a gente vai falar de religião, que é um assunto bastante delicado, amplo. Ok? Comecemos. Vamos marcar o tempo aqui. Vamos fazer uma prece para iniciarmos, ok? Pai de infinita bondade e sabedoria, nos inspira, nos auxilia nesse momento onde nós nos colocamos aos teus préstimos, aos préstimos dos amigos espirituais aqui presentes, já estão nos rodeando, graças a Deus, graças à tua lei, graças à tua ordem, para nos auxiliar, nos instruir nesse movimento expositivo aqui. Que nós sejamos abençoados com essa luz, bem como todos os amigos nas residências, nos lares, todo mundo que está vendo, que vai ver depois, enfim, graças a Deus. Gente, a gente hoje vai falar de religião. Hoje a gente, é como se a gente encerrasse uma introdução, tá? Um cafezinho aqui para mim. A gente encerrasse uma introdução, um introito, que a gente já vem arranjando aqui, tá? Da melhor maneira que a gente pode, sobre o Espiritismo, falando o que é, o que não é, fazendo considerações sobre a doutrina e falando da fundamentalidade da doutrina através das obras ditas fundamentais, das obras complementares às básicas, pedindo para que vocês leiam as obras, para que vocês se interem. E hoje a gente finaliza essa introdução falando sobre esse movimento que nasceu com o próprio homem, né? Que é a religião. Daí a crença, o vetor crenças, que a gente tem falado também e trazido a informação de que enquanto espíritas nós nos atemos ao saber, em detrimento ao crer. Porém, é extremamente importante que nós ensaiemos conhecer sobre os fundamentos das religiões, sobre as religiões, porque nasceu com o homem, né? Então, é isso que a gente vai principiar hoje, né? Depois dessa live, a gente vai, eu acredito aí, pelo calendário, só a partir do ano que vem, quando reiniciarmos as lives mais instrutivas, aí a gente vai já entrar com a dinâmica das leis da natureza, tá? Então a gente vai falar de reencarnação, e quando falar de reencarnação, vai inequivocamente falar de religião. Vamos falar de mediunidade, vamos falar de evolução, vamos falar da pluralidade dos mundos habitados. Então a gente vai dividir as lives nos capítulos, conforme
exatamente isso, as leis da natureza, tá? Então, a guisa de introdução, a gente está hoje arrematando, tá? Falando sobre religião, que nasce com o homem, né? A religião é um invento do homem, ok? Foi ele quem criou a religião. Ela é tão antiga quanto é o homem, né? Enfim, como tal, ele criou o advento religioso. Ela coexiste com o seu criador, né? A religião não é uma lei da natureza, tá? É um instrumento, é algo, é um conjunto de algos criado pelo homem, né? Então não se trata de uma descoberta. Então o homem não descobre religião. O homem inventa a religião, né? E ele cria a religião de acordo com sua imagem e semelhança. Então a gente já ensaia aí algo que tem um fundamento simbólico na religião muito grande. Então, a criatura conforme o Criador, né? O homem cria a religião no sentido de inventa, no melhor dos termos, inventa a religião de acordo com sua imagem e semelhança. Então sai a religião e os componentes a essa semelhança. As coisas boas, que são várias, e as coisas que não são boas. A destrutividade do homem ou no homem desemboca na religião. A separatividade no homem, do homem, desemboca na religião. O segregacionismo, a desigualdade. Então a religião se torna um instrumento onde essas vivências serão experimentadas, experienciadas. Falar dela é falar do homem, como a gente já está se repetindo aqui, nós estamos nos repetindo, e vem desde os primórdios da humanidade, né? Hoje em dia nós temos um número inenarrável de religiões, tá? Falar em religião é falar em crença, e falar na evolução da religião é falar na evolução das crenças, desses valores, tá? Falar em religião e estudar religião é estudar, é ter noção de outras ciências, vamos chamar assim, tá? Outros conhecimentos, já colocando, é claro, a palavra conhecimento sempre, de outros vieses, né? Então, falar em religião é falar inevitavelmente em história, é falar em antropologia, é falar em sociologia, é falar em biologia evolutiva, é falar em etnologia, em etnografia. Então, veja como a religião ela se mescla com o homem. Porque o homem, para ser entendido, ele precisa de tudo isso. Tá? É falar em psicologia, não é? De maneira mais para frente ou mais tardia, em todas as considerações do desenvolvimento psicológico, sociológico, isso aplicado ao estudo das religiões, religião comparada e tudo mais, né? Teologia e por aí vai, né? Quando essa religião encontra a instrumentalidade mesmo do governo, não é? Ela se institucionaliza, não é? Então, todas essas praias são praias, vamos chamar assim, de quem estuda, de quem lê, de quem se importa, de quem se interessa pela religião.
né? A religião sem um veículo histórico não existe, sem um veículo antropológico, até arqueológico, não existe, sem um veículo sociológico, não existe. Então, tudo isso faz com que a amplitude da religião seja entendida, seja aplicada, seja resgatada, não é? Falar em religião é falar em mito, e tudo isso, mito, mitologia, e tudo isso são disciplinas afins, muito próprias à minha pessoa, porque eu venho estudando tudo isso, não é? Nos diferentes segmentos e nas diferentes ênfases e métodos há 25, 30 anos, não é? Então é algo afim à minha pessoa, e eu não entendo um espírita que, primeiro ponto, além de não caminhar para as obras fundamentais, onde nelas existe uma sorte imensa de conhecimentos sobre religião, sobre história, ciência e tudo mais, como eu também não sei como se dá um espírita não procurar ler, entender, compreender o fenômeno religioso. O ato religioso, enquanto um ato histórico, enquanto um ato moral, tá? Então, uma vez que o espiritismo, ela é religião enquanto consequência, não é? Ela tem a fundamentalidade dela inscrita na filosofia, e ela tem a instrumentabilidade dela inscrita na ciência, apontando ambas para esse componente moral que nós trazemos aqui como um elemento pertencente ao religioso. Hoje no mundo existem centenas de religiões, tá? Você tem os grandes troncos religiosos que antropologicamente, historicamente, na linha evolutiva, se espalharam o mundo afora. Então, você tem os componentes e os constituintes religiosos na Europa, o tronco africano, a representatividade iraniana, árabe, hebraica, indiana, do leste asiático, tá? Você tem os componentes do Ártico, tá? Com todas as mitologias envolvidas, belíssimas inclusive, desconhecidas, tá? Norte-americano, você tem sul-americano, você tem o âmbito australiano, papuásio, da Papua, australiano, papuásio, e você tem o dali de junto, da Oceania, tá? Então eu naveguei aí, eu acho que pelo globo todo, tá? De forma, não vou dizer irônica, não é? Quem sou eu? Mas se eu for um crítico, ou se eu entender aqui um ato crítico, uma das mais recentes, que é a religião, estou falando da religião, a religião cristã, o cristianismo, que é uma das mais recentes, é hoje a mais ampla no mundo, nesse globo que eu acabei de percorrer, tá? Ocupa, do ponto de vista de número de adeptos, 2,3, 2,4, varia, bilhões de adeptos, né? Se a gente pegar o cristianismo, tá? Se a gente pegar o islamismo e se a gente pegar o hinduísmo, você vai ter, na soma dessas três aí, mais da metade da população do planeta. Aí, com certeza absoluta, tá? O islamismo tem hoje em torno de 1,5 bilhões, tá? de adeptos no mundo todo, né? Ele está no mundo todo, ou quase no mundo todo. O hinduísmo, menos do que isso. E aí, quando a gente soma, a gente vai ver
não é? Um número assim enorme de adeptos, tá? Todas essas religiões tiveram origem no panteísmo, tá? No animismo primitivo. E aí, se eu for me deter a especificar os termos, vai ficar mais complexo, tá? A ideia, e é a minha tentativa aqui de trazer ideias centrais, é de que ao longo da evolução do homem enquanto homem e enquanto homem enquanto cultura, tá? Obviamente a religião e as religiões se desenvolveram e evoluíram, né? Então, não importa quão unificadas, tá, afirmam ser as religiões, todas as religiões são coalizões de diferentes grupos, né? Diferentes grupos aí que vão defender a sua fé, de diferentes maneiras, tá? E cá entre nós, muitas vezes de maneira bem diferenciada, tá? Se a gente pegar carona aí na história, a gente vai ver que o judaísmo e o hinduísmo, elas são, assim, de longe, as mais antigas que existem, evoluídas, trabalhadas socialmente, antropologicamente, tá? Teologicamente, mas de longe elas são as mais antigas porque remontam a 4.000, 3.000 anos, não é? Aí, ou mais, né? Aí eu estou fazendo, não vou aqui me ater a registros extremamente objetivos, mas 4.000 anos, no mínimo, antes de Cristo, tá? Eu acredito que o judaísmo ele seja um pouco mais antiga, tá? Sobretudo quando a gente vai para os patriarcas, né? Então você tem a figura representativa de Abraão no judaísmo. Depois, muito tempo depois, veio Moisés, né? Cerca de 1.500 anos depois. 1.500 anos depois, em torno disso, é onde lá no hinduísmo, né? Lá no hinduísmo, né? Aí eu tô, tá? Dando o pulo. Foi quando Krishna estava trazendo os ensinamentos para o discípulo dele, para Arjuna. A gente vai falar disso quando falar de reencarnação, não é? E esse ensinamento que Krishna traz ao discípulo, né, Arjuna, é compreendido, é entendido, é chamado de Bhagavad Gita. Então a obra Bhagavad Gita é um capítulozinho, bem pequenininho, tá? Bem pequenininho, de uma obra chamada Mahabharata, hindu, que é 1,5 metro de escrito. 1,5 metro mais ou menos de escrito. Então você tem aí 1,5 metro de algo que é escrito, tá lá, e que ninguém sabe como foi aquilo, de onde veio. Dizem que foi o próprio Krishna que enviou. O mais conhecido, ou o trecho mais conhecido é o Bhagavad Gita, a canção do Senhor, né? Então, belíssimo. Se vocês puderem ler, tiverem coragem, tempo, leiam, que é muito bonito, tá? Eu confesso que eu não li todo, mas eu dei uma grande percorrida aí. Mas é muito bonito. Então as religiões resgatam esse movimento da necessidade humana em crer
e acende em nós esse desejo, tá? De sobreviver ao inóspito, tendo o elemento de crença para nos salvaguardar, nos fazer valer a própria vida, e isso vem lá da antiguidade. Então, um pouco menos velha, tá, do que o judaísmo, você tem aí o hinduísmo, que eu acabei de falar, não é uma religião que teve um ponto de ápice, né, 1500 anos antes de Cristo, lá no Vale do Indo, que é o Vale do Indo, que é o atual Paquistão. É extremamente complexo aquilo, né? Então, eles pregam que a divindade Brahman é o princípio inspirador, tá, da realidade suprema. Porém, Brahman ele se comporta traduzindo-se em vários deuses. Então existe uma miscelânea enorme de divindades no hinduísmo, tá? E a gente não vai entrar na questão, mas o hinduísmo é politeísta por conta disso? Veja, é muito complexo, é uma discussão extremamente filosófico-teológica, a gente não vai entrar. Mas é assim que se comporta e vem se comportando até hoje. Algumas modificações, é claro, que houveram, a gente não vai aqui se ater a isso. Do outro lado ali, não é? Pegando fazendo uma curva, a gente vai para o judaísmo, não é? O judaísmo que vem de um tronco árabe panteísta grande, tá? Enquanto que o hinduísmo vem de um tronco Vedanta. Todos os dois muito, muito antigos, tá? Você tem, como eu falei no judaísmo, acho que a figura de Abraão como a figura que recebeu o passaporte monoteísta, tá? É a primeira religião monoteísta do mundo, tá? Que a gente entende, sem dúvida nenhuma, o judaísmo. Você leva isso para o cristianismo, tá? Que seria aí a segunda, num degradê, não é? Porque o cristianismo ele tem muitíssimos elementos do judaísmo, e o cristianismo a gente deixa para depois, porque é algo nosso, não é? O cristianismo nos é afeito, né? Então você tem aí um segundo ponto do tronco cristão como sendo a segunda religião monoteísta a ser erguida. E você vai ter aí o islamismo lá com Maomé, não é? 570, 600 anos depois de Cristo. Depois você vai ter aí, não é, a terceira grande expressão monoteísta, de fé monoteísta, não é? Ou da fé monoteísta no mundo, tá bom? Então, as histórias das religiões são a história dos povos, tá? Se a gente pegar então o judaísmo, é por excelência a história do povo judeu, não é? Então, até hoje, né? Então a gente vê o judaísmo baseia a sua tradição na comunidade. Então a história da religião judaica é a história do judaísmo. E todo aquele caminho que o judeu percorreu, caminhos de muito sofrimento, caminhos de muita dor, tá? Uma vez que foi um povo duplamente escravizado aí, né? Novamente, quem sou eu para aqui estar tecendo essas considerações, mas entendam por aí, porque não está longe disso, tá?
o judaísmo, os judeus tiveram uma peregrinação no deserto muito grande e encontraram ali na região do Egito um lugar para ficar e foram escravizados pelos povos egípcios e eles fundiram muito, né, no tronco que vem da Mesopotâmia, que é o tronco, tá, árabe, de origem árabe, o tronco mesopotâmio, né, onde a coisa chegou. Isso eu estou falando do ponto de vista bem primitivo, tá? Então, eles tiveram ali justamente o que eu falei agora há pouco, né? Essa coalizão que desemboca, né? no etnológico, no antropológico, tá? Então, os povos se fundem, se misturam, tá? E eles, enquanto povo, aprenderam bastante com os egípcios, tá? E tudo que a gente vê tem hoje no cristianismo, sobretudo no catolicismo, né? No catolicismo de ritual, deve ao judaísmo, sem dúvida nenhuma. Deve ao judaísmo, que por sua vez, não vou usar a palavra deve, tá? Mas que aprendeu, que sincretizou-se com os povos ali da Mesopotâmia, os egípcios e tudo mais, né? Então, nessa ideia evolutiva, o judaísmo encontra todo esse elemento de uma difícil vida social e, ao longo dos tempos, desemboca na figura de Moisés, tá? Moisés é o patriarca, talvez, sob certo sentido, do judaísmo, né? E ele, igualmente, vamos dizer assim, tira o povo judeu da égide ali, egípcia, e entra em todos aqueles movimentos da história que aí vocês vão buscar e espero que busquem, né? A gente revive essa escravidão, tá? Do povo judeu com Roma, tá? De maneira diferente do que aconteceu no Egito. Roma, como o grande poder daquela época, mais para frente, tá? Encontra no povo judeu um povo onde me parece que precisava ser subjugado, tá? E não é bem assim, mas era assim que Roma entendia todos os povos, tá? Roma já tinha ali engolido, no bom sentido, a Grécia, politeísta. Egito, lá atrás, politeísta. Tá? Estou lembrando que o Egito era politeísta. Chegou o judeu, tá? Deus único. Aquela briga lá de Moisés com o faraó. Mas aprendeu muito. Moisés foi criado pelo faraó. Ele tem até hieroglifo, Moisés, né? Deu-se, a história seguiu. Abriu o Mar Vermelho, fecha o Mar Vermelho. Enfim. A vida anda. Chega o povo judeu, Judeia, ascensão de Roma. Roma chega fazendo os negócios. E o povo judeu jamais, ou melhor, organizado, vamos negociar, peraí. Roma, aprendendo com a Grécia, politeísta, aprendendo o politeísmo e tudo mais, fundiu as culturas, daí greco-romana, chega com essa proposta política, econômica, bélica, tá? E no meio disso tudo,
lá para frente vem a figura de Cristo, de Jesus. E aí entra a história como vocês estão habituados ou podem ficar habituados a interagir, a ler, a descobrir. Vem a figura de Jesus e faz tudo aquilo, né? Por um lado, desafia o judaísmo, quebrando tudo, toda a normatividade. Ele veio para tocar o terror. Eu não vim trazer a cruz, mas a espada. Então ele mudou tudo. Tudo, não é? No judaísmo. Tudo. O judaísmo pregava o sábado para descansar, ele botou para o domingo. O judaísmo diz, você está sendo perseguido, é olho por olho, dente por dente, mata. E tem lá, não matarás, né? Não sei como é isso, né? Não sei como é, porque Moisés desceu do monte lá com todas as tábuas lá, imagine. Primeira, eu acho que foi. Se não foi paralelo lá com o hinduísmo, né? Primeira manifestação mediúnica, né? Mediúnica valendo, né? De uma baita psicografia, né? Imagina, na pedra, ele desce lá com 2 pedras, escrito tudo lá. Aí vê o povo adorando o bezerro, inclusive o irmão dele, né? Adorando o bezerro. Aí ele já protege o irmão, né? Segundo alguns estudiosos, é o primeiro caso de nepotismo. De nepotismo no mundo é aí, né? Ele protege o irmão e mata todo mundo que estava adorando. Mas tem escrito lá, não matarás. Ele já entra matando. Então já entra, mas ele pode, né? Ele era Moisés, então enfim, ele podia, né? Então sempre tem esse tom da minha pessoa um pouco mais ácido ali e acolá. Mas é para tudo, viu? Na vida é assim, né? Por isso que eu gosto de café. Eu vou tomar um cafezinho, tá mesmo frio. Tá bem frio, mas eu gosto. Tá? Aí fica bem ácido. Eu quero outro, eu quero. Estão dizendo, quer outro? Quero. Tá? Então, aí, eu já me perdi, né? Obviamente, falando em café. Aí, o povo adorando o bezerro, ele mandou. Então, é uma coisa complexa. Isso, a gente vai reviver esse tipo de dificuldade, e eu entendo, enquanto um povo, a dificuldade, quando Cristo chega. Não matarás. Você, na verdade, não é só não matará. Ah, não? E é como? Não é? Não. Você tem que amar o outro. Você tem que dar outra face. Imagine, Moisés mandava perseguir. Está lá no Velho Testamento. Se você for para o Velho Testamento já entrando para cristianismo, isso aí é bem depois de Cristo, né? Cristianismo, quando fala em cristianismo, não é na época de Jesus. Jesus não veio para fundar nada. Nenhum veio, né? Eu acho que nem Moisés. Nenhum veio. Maomé não veio. Maomé não sabia nem ler. O livro sagrado deles, né? Então a gente vai explorar isso depois, mas só dando uma pistazinha, é um livro para assim, o islamismo, ele tem no Alcorão uma coisa que nem a Bíblia. Não é que nem a Bíblia. Nunca vai ser. Entendeu? Veja, a Bíblia foram escritos bem posteriores a Jesus, tá? Contém, segundo a fundamentalidade cristã, a palavra de Deus de Jesus. Certo? Ela é divina contendo essa palavra na infalibilidade dela. Pro Islã, o Maomé recebeu o conjunto de livros lá. Ele recebeu direto
do arcanjo. E interessante que foi o arcanjo Gabriel. Direto dele. Toma. Não, mas eu não sei ler, eu acho que o senhor se enganou. Eu não sei ler. Imagina, não, você vai isso, vai... Imagine, eu sou um mercado, não sei nem ler. Ah, não, pegue no livro. Quando ele pegou, pronto. Soube ler, sabe, tudo. Então, casos de mediunidade. É uma coisa que tem ao longo, né? Ao longo do mundo, desde que homem é homem, no estudo das religiões comparadas e tudo, você vê que a mediunidade não tem nenhum tipo de... Mediunidade não é nenhum dote espírita, tá? Nada, zero. Kardec criou o termo médium, mas lembra, mas não... Tá? Isso já vem há muito tempo. Esses movimentos antes da mediunidade, vamos entender, ditos assim, esquisitos. O que é isso que surge do nada? Como foi? Não é? No hinduísmo, a mesma coisa. Aquela coisa complexa. Então, a figura lá, voltando de Jesus, é uma figura contraventora para o judaísmo. Tanto é que ele, em colaboração com Roma, crucificam. Foi o Sinédrio que apontou a crucificação de Jesus e Roma outorgou por uma questão eminentemente política, porque nem queria. Mas era politicamente correto para eles lá fazer isso daí. Mandou o povo escolher entre ele e Barrabás, e o povo que saudou Jesus com os ramos escolheram Barrabás. E essa é uma lição que a gente vem entendendo até hoje, né? Porque era o mesmo povo. Jesus entra lá no burrego lá, e todo mundo saudando, não é assim que conta? E todo mundo saudando ele com ramo, por isso que tem domingo de ramo. Todo mundo. Aquele mesmo povo estava na praça, quando Pôncio Pilatos coloca Jesus flagelado já e Barrabás. E a turma escolhe Barrabás. Não é? E aí vão crucificar Jesus e tem todo o desenvolvimento que a gente também já tem ouvido, escutado e tudo mais. Isso desemboca na Bíblia e por aí vai. Judaísmo, islamismo, hinduísmo, tá? O islamismo é depois de Cristo, tá? 570, 600 anos depois de Cristo. E nesse ínterim aí, entre o judaísmo e o hinduísmo sendo as duas grandes antigas, você vai ter aí um grande tronco, que é o budismo, né? O budismo, na figura de Buda, ele nasce em 600, 550 anos antes de Cristo, tá? O budismo nada mais é do que uma pedagogização do hinduísmo. Ele pedagogiza o hinduísmo, tá? E várias coisas que o hinduísmo aceita, crê, revela, prega, o budismo também, outras não, tá? Só que o budismo, ele não é teísta no sentido teológico, ele não crê em Deus, numa divindade. A questão do budismo é a questão de se libertar do ciclo do samsara, do ciclo da ilusão. Então ele coloca você, interessante isso, né? Vê, como a divindade, Deus vem através de você, então você tem que se resolver. Então, me parece que o budismo aí tem uma sensatez psíquica inenarrável. E olhe que foi 550 anos, 600, tá? Antes de Cristo, tá? Lá do outro lado do mundo, lá. Índia. Não tão, né? Se você for para o hinduísmo, não, tá? Então, se você junta aí judaísmo, islamismo, hinduísmo, budismo, você vai ter muito mais, mas muito mais, né? Do que cristianismo, claro, obviamente, né? As 5 detentoras aí de
uma genealogia histórica, tá? E em número de fiéis. Hoje você vai ter aí uma esmagadora maioria da população do planeta pregando seguindo as orientações dessas religiões, tá? Mas foi o homem, né, que criou a religião e a instrumentalidade institucional da religião, né? Nós evoluímos nós evoluímos aqui, tá? O nosso raciocínio ao longo dessas lives, tá? E nós chegamos a uma questão fundamental, não é? Você lembra qual é a questão fundamental? Agora está quentinho o café, com licença. Demorou. Nós não nos vemos como espíritos. Essa é a grande questão que nós nos deparamos e que o Espiritismo nos traz. Repare, essa é a grande queixa. Nós não nos vemos como espíritos em um corpo. Nós conversamos sobre isso, tá? E por que eu estou dizendo isso agora? Porque isso tem tudo a ver. Isso tem tudo a ver. A noção de crer ficou crer, acreditar. Daí todo o caminho religioso que eu fiz de maneira muito pouca, muito incipiente aqui. Toda essa noção de crer ficou extremamente marcada no psiquismo, no nosso psiquismo, tá? Ao longo do desenvolvimento evolutivo de todas essas religiões, extremamente enraizado. Então nós temos que crer, que acreditar. Porém, nós não nos conhecemos espíritos enquanto corpo, habitando um corpo. Isso, de certa maneira, interrompe um fluxo de associações mento-magnéticas com as leis da natureza. Porque nós não as incorporamos. Se nós não nos reconhecermos espíritos, entendendo que depois desse aqui vai ter um ali. E vai ter um acolá. Antes do acolá vai ter aqui de novo. Então eu vou para ali e venho para cá. Aí eu vou para lá e volto para cá. Até um dia que esse lá e cá, como até prega o budismo e outras, deixa de ser lá e cá para ser acolá. Aí eu vou de lá para acolá. E aí eu sigo um processo evolutivo num outro nível dimensional, que não a necessidade do âmbito reencarnatório. Eu não reencarno. Eu prossigo minha evolução em um plano dito espiritual. Todos nós, todos vocês vão passar pelo desencarne, que eu espero que seja o mais longínquo possível para que a gente curta aqui o melhor que a gente possa. Não é? Quem é que quer ir agora? Bora, passaporte. Ninguém quer. A gente quer viver aqui. Porém, o aqui não nos resume a vida. Depois do aqui tem o ali. E o ali é o que nós estamos chamando de mundo espiritual.
dimensionalmente falando, essa compreensão só o Espiritismo nos trouxe. Só. Não é à toa que ele é chamado enquanto um marco de cristianismo redivivo, porque ele marca da amorosidade do Cristo e da contestação a leis mosaicas de olho por olho. O Espiritismo marca o entendimento dessa moral e da prática efetiva dessa comunicabilidade amorosa que o Cristo, que Jesus, veio nos trazer. Porém, a grande dificuldade nossa é esse encaixe de nos vermos espíritos. Então vamos fazer uma associação. Olha, se nós não nos vemos como espíritos, nós nos desconectamos das verdades inerentes a isso, correto? Ok? Nós nos desconectamos. Se nós nos desconectamos dessas verdades, não nos colocamos no entendimento das leis da natureza que nos liberta. Ok? Não nos libertando, acusamos a necessidade em sermos controlados. Pois nos sentiremos o quê? Sem rumos, né? Perdidos. Eu não estou livre, eu estou perdido. A partir daí, aprendemos a formatar crenças e nos apegarmos a essas crenças como uma substituição a esse nosso desencontro. Como nos sentimos perdidos, transferimos nosso poder pessoal para eventos externos, alheios a nós, fora de nós, compensando esse desequilíbrio. Na evolução dessa compensação, criamos e somos crias de movimentos institucionais. Uma tentativa de reaver o que perdemos. Pois todas elas, religiões, enquanto movimentos institucionais, nos dizem o que fazer, o que ser. E é aí onde pode estar o controle. O Espiritismo nos chega para dizer isso. A ideia de um eu superior, um eu maior, já existia, sempre existiu. Existia no Egito. Foi uma coisa que não foi muito capturada pelo judaísmo, mas foi para valer pelo hinduísmo e, sobretudo, pelo budismo. Então, é preciso que nós tenhamos cuidado para que as instituições religiosas e os movimentos religiosos não nos destruam por dentro, nos pressionando para servir a algo que nós teimamos e eles endossam para não conhecermos. O Espiritismo quebra isso daí. Aí eu estou dizendo que é melhor que... Não, de forma nenhuma. O Espiritismo é um bebê. Nem bebê é.
comparado com tudo isso. Bebezinho, ela é muito nova. Ele, o Espiritismo, é muito novo. Não é? É uma bandeira que acena no norte aí das religiões, tá? E nós estamos aqui para darmos o melhor que pudermos para construir um alicerce de conhecimentos espíritas melhor, mais adequado para todos vocês. Nós temos vigências religiosas maravilhosas espalhadas pelo mundo, vistas enquanto tendo um olhar antropológico, histórico, mas cuidado com o olhar fundamentalista. Cuidado com o olhar ignorante. O movimento espírita, no sentido de o espiritismo, não é nem um movimento espírita. O espiritismo, ele se fundamenta nas leis da natureza, ele traz o conceito básico, não é, no âmago dele, de filosofia. Enquanto filosofia, a gente tem que questionar. Então, questionem. Questionem. Questionem onde vocês estão, o que estão fazendo, o que não estão, para que serve isso ou aquilo. Não é? Porque se a gente vai aí para o âmbito cristão e sobretudo o âmbito católico, você vai ver um sem número de manifestações diferentes, de diferentes igrejas, e é uma coisa impressionante como tem. E toda a história teria que dar na venda. Né? Há muitas casas, há muitas moradas na casa do meu pai. Enfim, qual o caminho que você quer construir? Para que esse caminho exista, você tem que saber. E você tem que ter o cuidado entre distinguir o que você sabe e o que você crê. Acreditar é diferente de dar crédito. Então, construam a vida de vocês de uma forma a que vocês possam ser cidadãos do mundo. Cidadãos ou cidadãos do mundo. Eu acho que cabe as duas formas. Né? Ainda bem que eu não errei aqui no português. Tá? Naveguem, entrem em todas as igrejas no sentido respeitoso. Cuidado com os separatismos, porque isso é o homem que põe na religião. O Espiritismo traz o entendimento desse homem através da doutrina dos espíritos, que é a dissecação das leis da natureza, que em muitas dessas religiões estão meio relegadas e outras mais acesas. Ainda bem, porque a gente vai ver que a esmagadora maioria das religiões é reencarnacionista, entende e prega a reencarnação, e os fenômenos através das quais elas evoluíram advêm de mediunidade. Ok? Perguntas? Tem perguntas? Você tem 5 minutos. E eu tenho 5 minutos. É extremamente complexo, né? Falar sobre tudo isso e, enfim. Espero ter sido didático. As crenças moldam o ser, reticências. Sendo elas construção de conhecimento de acordo com um dogma. Qual a natureza da construção do conhecimento no Espiritismo?
A natureza da construção do conhecimento no Espiritismo é o entendimento das leis da natureza. Aquele eneágono, tirando a concepção de Deus. Número 1. Número 2. A noção de que nós somos espíritos e evoluímos enquanto espírito e estamos aqui em um setor, em uma dimensão carnal. As outras 7 são as que vamos explorar justamente na construção desse conhecimento. Conhecimento. Crença, não. Eu falo muito isso e parece que eu tenho alguma coisa contra crença, tá? Mas de forma nenhuma. Eu estou usando a palavra crença no âmbito simbólico, no âmbito teológico, tá? Então, acreditar em algo supernatural, sobrenatural, algo divino. A nossa relação com o divino é uma relação na construção do conhecimento, não numa construção dita mística, tá? Que é o nascedouro do dogma, uma vez que o dogma tem o aspecto político, e o aspecto político é o aspecto do controle. No que tange a você tem que acreditar nisso. E não me pergunte muito o motivo, tá certo? Porque se você for questionar particularmente o cristianismo e muitos dogmas, onde é que você vai chegar? Tá? Onde você vai chegar? É complexo, né? Não nos vemos como espíritos, segunda pergunta. Isso não seria um reflexo direto do afastamento do homem dos princípios e valores do sagrado, especialmente no Ocidente? Se você entender sagrado como a busca de si mesmo na construção constante de um conhecimento libertador, sim. Mas se você entender sagrado no vetor de crença e de algo místico, eu acredito que não. Oi? Isso é bem típico de Haroldo mesmo, eu sei. Ok, mas eu não posso. É uma pergunta haroldiana e uma resposta a lá quem tem pouco tempo, né? Enfim, só essa pergunta e a outra, né? Muito bem construída, nos dão umas 3 lives só disso, de explorar isso, né? De mostrar, porque às vezes a gente responde, mas a gente dá uma resposta meio para a resposta aqui, né? Porque imagine, não é uma pergunta tipo, marque o X na resposta certa. É uma pergunta subjetiva, daquela de construção de texto. E aí vai ficar complicado, tá? Ok? Estamos quase lá. Vocês sabem a história o mito da polaridade? Um dos, né, muitos mitos da polaridade, sabe? Sabe? Ninguém sabe. Vamos imaginar qualquer coisa polar aí. Qualquer coisa polar. Não sei se vai dar tempo, né? Aqui no meu dá. Se eu cair, né? A beleza e a feiura foram tomar banho de praia, foram tomar banho de mar na praia e inventaram de tomar banho nu. Os dois. As duas. A beleza e a feiura. Aí entraram na praia, começaram a tomar banho. O banho estava bom. Ficaram lá um bocado de tempo. Claro, nu, né? As duas lá. Nuas. A feiura saiu primeiro. E aí quando chegou na praia, viu as 2 roupas e disse, oxe, eu vou pegar as roupas da beleza. Pegou, vestiu a roupa da beleza e mundo afora. A beleza, quando saiu do mar, chegou na praia, só encontrou as roupas da feiura. E teve que vestir as roupas da feiura e, desde então, a gente encontra a feiura travestida na beleza e a beleza travestida na feiura. Desde então. É isso. Isso é mito. Isso é construção do conhecimento, o que advém disso. Ok? Nós nos veremos na roda do samsara que evolui
progressivamente. Beijo no coração. Tudo de bom. Tchau, tchau.